Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo que são os rótulos políticos extremos. E para a gente conseguir entender como essa tática funciona e, mais importante, como enxergar através dela, vamos usar um caso que, bom, todo mundo conhece. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com uma pergunta bem polêmica para entender o tamanho do problema. Depois, a gente investiga a retórica por trás das acusações, disseca a anatomia desse tipo de ataque, mostra como essa é uma ferramenta universal e, no final, o mais importante, a gente termina com um guia prático para conseguir enxergar além de todo esse ruído. Ok, vamos lá, direto ao ponto. Primeira sessão, a pergunta provocadora. Porque antes de mais nada, a gente precisa estabelecer os fatos, colocar os pés no chão para poder construir uma análise séria. E a pergunta que ancora toda essa nossa análise é essa. E olha, é uma pergunta bem pesada, que já foi feita muitas e muitas vezes. Donald Trump é nazista? Para começar com os fatos, a resposta direta, com base nas fontes, é não. No sentido histórico estrito da palavra, não existe evidência de que ele siga a ideologia nazista. Mas, claro, a história é sempre um pouco mais complexa do que isso, né? E para entender por que a resposta é não, a gente precisa de precisão. Nazismo não é só um insulto vago, sabe? É uma ideologia histórica com pilares muito bem definidos, como nacionalismo extremo, racismo biológico, totalitarismo. Usar o termo do jeito certo é o primeiro passo para uma análise séria. Então, se ele não é um nazista no sentido histórico, por que essa comparação sequer existe? Bom, vamos para a nossa próxima sessão para entender como isso se constrói. Retórica e associações. Essas comparações, elas vêm de episódios específicos. Por exemplo, teve um vídeo de campanha que usou, mesmo que brevemente, a expressão Reich unificado, uma palavra com uma ligação histórica muito forte com o regime nazista, e que foi apagado logo depois das críticas. Ou o uso de termos como Gestapo para atacar adversários. São esses ecos da retórica que acabam alimentando todo o debate. O que é realmente interessante aqui é a ambiguidade. Lembra do debate em 2020? Quando ele foi pressionado para condenar o grupo de extrema-direita Proud Boys, Trump disse: recuem e fiquem de prontidão. O grupo, claro, interpretou isso como um sinal de apoio e até adotou a frase como lema. Outro momento crucial foi depois daquele protesto Unite the Rights em Charlottesville, que tinha neonazistas e tudo mais. A declaração do Trump de que havia pessoas muito boas de ambos os lados foi muito criticada, porque, na visão dos críticos, parecia colocar supremacistas brancos e contra-manifestantes no mesmo patamar. E olha, quando a gente olha para esse quadro, um padrão bem claro começa a aparecer. Dos Proud Boys ao QAnon. A estratégia parece ser sempre a mesma. Evitar uma condenação direta para se beneficiar do apoio desses grupos, mas sem endossá-los oficialmente. É exatamente essa ambiguidade que alimenta as críticas e as comparações. Ok, agora vamos dar um passo para trás. A gente já viu o quê, agora vamos entender o como. Próxima sessão, a anatomia de um ataque. Aqui, a gente vai dissecar a técnica em si, sem se importar com quem está usando. E aí fica a pergunta: qual é o nome dessa tática? Quando rótulos extremos como nazista ou fascista são usados com um propósito claro de destruir a reputação de alguém. Pois é, existe um termo técnico para isso. O nome disso é difamação política. A chave aqui é que o objetivo não é vencer um debate de ideias, não. É contornar o debate por completo, destruindo a reputação do alvo para provocar uma reação de repulsa no público. É uma jogada que apela para o estômago, não para o cérebro. E essa tática se apoia em várias ferramentas retóricas. A falácia de Hominem, atacar a pessoa, nunca a ideia dela. A culpa por associação, conectar o alvo a algo que a sociedade já condena. A demonização, transformar o adversário no inimigo do bem. E a rotulagem estratégica, usar palavras que são gatilhos para controlar a percepção antes mesmo de o debate começar. O processo, na verdade, segue um fluxo que a gente pode visualizar em alguns passos. Primeiro, se escolhe o alvo. Segundo, se aplica o rótulo extrema, tipo nazista. Depois, vem o uso das táticas para acionar uma reação emocional, ignorando a lógica. E, por fim, o passo final é a amplificação, onde a mídia e as redes sociais garantem que esse rótulo se espalhe e se fixe, muitas vezes se tornando mais poderoso do que os próprios fatos. E aqui a gente chega no ponto talvez mais importante de toda essa análise. Essa tática não pertence a um único lado do espectro político. Na nossa próxima sessão, vamos ver como ela é, na verdade, uma ferramenta universal, que vai muito além de partidos e ideologias. É fundamental entender que isso não é uma invenção recente das redes sociais.
Muito pelo contrário. Essa foi uma peça-chave na máquina de propaganda de regimes totalitários ao longo do século XX, tanto da direita quanto da esquerda. A tecnologia muda, mas a psicologia por trás da manipulação, essa continua a mesma. Vamos pegar um exemplo histórico. Na propaganda de regimes comunistas, os opositores eram sistematicamente rotulados de parasitas burgueses, inimigos do povo ou, que ironia, fascistas. Isso não era só um insulto, entende? Eram sentenças políticas, rótulos que serviam de justificativa para perseguição, para prisão e até para execução. Esse quadro comparativo deixa o ponto principal assim cristalino. A lógica é idêntica. Regimes comunistas rotulavam seus inimigos de fascistas para justificar a repressão em nome da revolução. Já os regimes fascistas rotulavam seus de comunistas para justificar a repressão em nome da nação. O método de demonizar o outro é exatamente o mesmo, só mudam os rótulos e, claro, as vítimas. No fundo, o padrão psicológico é o mesmo. A estratégia é sempre dividir o mundo entre nós, os bons, e eles, os maus. É desumanizar o adversário para que a violência contra ele pareça justificável. E usar o medo para garantir que todo mundo se alinhe. É uma tática de controle social tão antiga quanto poderosa. E tudo isso nos leva à nossa sessão final, que talvez seja a mais importante de todas. Enxergando além do ruído. Como é que a gente pode se proteger dessa manipulação e ter um debate mais saudável? Bom, aqui estão 4 passos práticos. Primeiro, desconfie sempre que ouvir rótulos carregados de emoção no lugar de argumentos lógicos. Segundo, questione se o ataque é contra a pessoa ou contra a política que ela propõe. Terceiro, duvide de qualquer argumento baseado só em culpa por associação. E quarto, identifique quando uma narrativa de nós contra eles está sendo criada só para simplificar a realidade. E o ponto crucial é este: aprender a identificar essa tática não significa defender o político A ou o político B, significa defender algo muito mais importante, a qualidade do nosso debate público e a nossa própria capacidade de pensar criticamente, em vez de só reagir de forma emocional. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Quando a gente permite que um rótulo tome o lugar de um argumento, quem no final das contas é o maior perdedor?